Começar saudando o meu amigo, irmão, jornalista Guga Mendonça. Guga, boa noite. Muito boa noite, Fernando. Uma ótima semana a você e a todos os telespectadores ligados no CBD dessa segunda-feira. Também conosco o jornalista José Jantalha, aquele que onde chega a alegria espalha. Jantalha, boa noite. Salve, salve, Fernando Mauro, audiência, bancada, convidado especial e a todos nós. Lembramos que hoje é dia 17 de agosto, Fernando Mauro. Já se vão 230 dias deste ano de 2020. E nós lembramos que nesta data, mas em 1942, um submarino alemão torpedeava e afundava no litoral da Bahia, aqui no Brasil, dois navios, navios civis, né? Navios comerciais, o Arará e o Itagiba, ação que acabou redundando na entrada do Brasil na Segunda Grande Guerra Mundial. Eu quero saudar Edivaldo Faria, que foi nosso presidente da ABSECOM, Associação Brasileira de Canais Comunitários, é a principal liderança da TVC-BH, TV Comunitária de Belo Horizonte, e também o Didi, ele foi dirigente da AMAG, Associação Mineira de Magistrados, que logicamente foi juiz de direito. Meu caríssimo Edivaldo Farias, para nós, mais amigos, mais próximos, meu caríssimo Didi, bem-vindo. Boa noite, Fernando Mauro. Boa noite, Beto Almeida, Guga Mendonça e o jornalista que compõe essa mesa aí virtual. É um prazer nos reencontrarmos, ainda que não seja pessoalmente nos velhos tempos. É uma satisfação. E você disse que fui presidente da Associação Brasileira, mas mais do que isso, eu fui e continuo sendo seu vice-presidente desde a fundação da ABSECOM. É verdade, de bem lembrado, uma alegria poder falar com você. E agora eu quero saudar o jornalista Beto Almeida, diretamente de Brasília, para este nosso debate especial, uma entrevista coletiva com um convidado especialíssimo que já foi divulgado nas redes sociais. Já já vamos anunciá-lo. Meu caríssimo Beto Almeida, bem-vindo. Muito boa noite, Fernando. Boa noite a todos os telespectadores, aos meus colegas de bancada. Esperamos que esse seja um debate para passar o Brasil a limpo e apontar caminhos para que esse país retome o curso direto à democracia e à justiça social. Estamos distante disso, mas a informação bem dada, bem difundida, ajuda a encontrar caminho. Muito boa noite. Boa noite. Para passar o Brasil a limpo, está conosco o Roberto Requião, que foi prefeito de Curitiba, governador do estado do Paraná, em 3 ocasiões, senador da República. É uma alegria recebê-lo no CBD de hoje, o Com Brasil Debate, nesta entrevista coletiva. Bem-vindo. Um prazer, sem a menor sombra de dúvida, é meu, de poder participar de um debate com jornalistas tão importantes e numa mídia que não é a mídia viciada e comercial do Brasil. É um prazer, minha gente. É isso. É uma alegria. Eu vou começar com o Beto Almeida perguntando para o governador Requião. Beto Almeida, por favor, comece nossa rodada de perguntas, somente lembrando aos nossos jornalistas e ao nosso convidado, quanto mais, vamos chamar assim, sucintos nós formos, mais nós vamos poder explorar no bom sentido aí o governador Requião. Por favor, Beto Almeida. Muito obrigado, Fernando. Governador, o senhor, nas 3 vezes que foi governador e na sua trajetória política, marcou seus passos, sua trajetória por nacionalismo e por denúncias muito fortes, sobretudo quando o Brasil estava sendo prejudicado nos seus interesses nacionais. É o caso da denúncia que o senhor fez sobre a CC5, que resultou no famoso caso do desvio, evasão de divisas brasileiras, o famoso caso Banestado, que agora voltou à tona. O senhor, em uma das últimas
aparições na tribuna do Senado, disse que aquela lista, colocou aquela lista à disposição de toda a mídia brasileira, de todo o público brasileiro, no seu gabinete. Mas essa mídia não se interessou em saber quem é que evadia com divisas para o exterior, prejudicando as contas nacionais e, sobretudo, possivelmente protegendo, sem essa divulgação, aqueles que se beneficiaram da famosa privataria que tanto danificou o patrimônio público nacional. O senhor volta agora, denunciou isso de novo, voltou à tona. Com que esperança, com que energia o senhor conta hoje, com que aliados, para que esse prejuízo imenso dado ao Brasil seja recuperado e essa denúncia seja apurada e que seja feita justiça, porque houve, naquele momento, uma operação abafa. Isso foi lá em 2002, 2003, impediu-se a investigação. Mas e agora? É possível fazer? Os tempos são muito mais adversos agora. Com quem eu poderia contar com isso? Com vocês. Na mídia comercial, é rigorosamente ninguém. Você lembra, Beto, você trabalhou conosco aqui na TV Educativa, esteve por um bom período aqui pelo Paraná, no programa Brasil Nação. Eu assumi o governo das mãos do Álvaro Dias e nomeei um presidente para o Banco do Estado do Paraná, competente, inteligente, funcionário de carreira do Estado, mas formado em finanças, inclusive um bom período de estágio nos Estados Unidos e tudo mais. Uma tarde, logo no começo do governo, ele me telefona: Requião, eu estou aqui em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é a fronteira com o Paraguai aqui no Paraná. E descobri aqui que tem uma tal de Carta Circular número 5, que permite que brasileiros não residentes, e brasileiros residentes também, porque ela não está sendo cumprida à risca, mandem recursos para fora sem limite. O limite era $10 mil, né? Você lembra antes, pelo cabo. Mas essa CC5 permitia qualquer limite. E Requião, me dizia ele, estão mandando bilhões de dólares para fora. Eu tive dando uma olhada, e afirmava o Heitor Wallace Espínola de Mélio Silva, meu presidente do Banestado, e descobri que uma boa parte do que é remetido para fora vai em nome de um sujeito que é o dono da barraca de cachorro-quente que fica aqui na frente do Banco do Estado. Ele foi falar com o dono da barraca e o dono não sabia bem daquilo. Então, era uma armação. O que eu disse? Vai imediatamente à Polícia Federal, ao Ministério Público e denuncia. Fizemos a denúncia e eu passei a acompanhar aquilo. Não era só o Banestado, eram 5 bancos que estavam autorizados a fazer essas remessas. Aqui no Paraná, inclusive, Banco Araucária e mais 3 bancos nacionais. Isso acabou numa investigação que caiu nas mãos do delegado Castilho, delegado federal Castilho. O Castilho vai para os Estados Unidos e começa a procurar o destino do dinheiro. Porque se o dinheiro saía daqui, enviado por doleiros e por laranjas, como o dono da banca de cachorro-quente, você não podia saber quem estava mandando. Mas quando chegava nos Estados Unidos, alguém tinha que sacar. E não tinha possibilidade de ter laranjas disso. O Castilho vai para os Estados Unidos e convence o FBI e os procuradores de Nova York que, pelas remessas do Banco do Estado saírem de Foz do Iguaçu, elas poderiam ter origem nas organizações terroristas que os americanos insistiam em dizer que existia em Foz do Iguaçu. Uma bobagem deles. E eles aprofundaram isso. Quando o Castilho estava em vias de ter esses documentos na mão, ele recebe uma ordem do Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça, para voltar para o Brasil. Desligado dessa investigação, outro delegado da Polícia Federal passa a investigar, mas com uma determinação, que deixasse de investigar os destinatários nos Estados Unidos, que passasse a se preocupar exclusivamente com os brasileiros e fundamentalmente os doleiros. Daí intimaram aí 40 ou 50 doleiros e isso ficou parado. Mas se estabeleceu uma CPI. O Vladimir Aras, procurador,
e os membros da CPI. Aquela CPI era aquele deputado de Mato Grosso, que era o presidente, Barros, não me lembro bem o nome dele, até foi meu colega no Antero Senado. de Barros. Antero de Barros. Antero de Barros. O vice-presidente era o Nhonhô, vocês conhecem o Nhonhô, né? O Rodrigo Maia, famoso Rodrigo Maia. E o deputado mentor do PT era o relator. E eles foram aos Estados Unidos e lá, me assegura o doutor Hélio, que era um deputado do PT, membro da comissão, receberam o comprovante do desvio da remessa da entrada nos Estados Unidos de 155 bilhões de dólares. Muito mais do que a reserva cambial do Brasil naquela época. Mas isso nunca foi anexado à CPI, nunca foi levado ao conhecimento do colegiado da CPI. E nunca foi acrescentado no processo que o Moro mandou para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, corretamente, manda arquivar por falta de prova material. Esses documentos serviram posteriormente, conta uma lenda urbana, para achacar pessoas que tinham mandado quantias enormes de dólar para os Estados Unidos para contribuírem com recursos para campanhas eleitorais. A lenda urbana conta que o operador disso foi um advogado aqui do Paraná que chamava-se Roberto Bertoldo, que opera no Rio de Janeiro, está metido em umas confusões mais recentes, já andou até preso, porque em determinado momento ele parece que mandou grampear o Sérgio Moro. Mas era 500 mil reais de cada um, e corrigido para números de hoje seriam 5 milhões de cada um. E eram centenas de emissários. Bom, muita gente mandou quantidades pequenas e impôs o nome. Daí a gente não tem a suspeita de ilegalidade alguma, né? Quando nada, se a quantia fosse maior, se eles puseram o nome deles, estariam sonegando imposto de renda. Foi o caso do ministro Márcio Tomás Bastos. Quando apareceu o nome dele, ele recolheu o imposto de renda. Mas o procurador que trabalhava aqui no Paraná, o Antônio Celso III, cara correto, corajoso, porreta, fez um levantamento dos nomes que tinham mandado, que era do conhecimento nacional, dinheiro para fora. São 3 livros grossos assim. Os 3 somam 1.200 páginas. E esses livros foram enviados para os parlamentares. Eu recebi os 3. Eu fui à tribuna do Senado por mais de uma vez. E da tribuna do Senado, que é me dá uma capacidade de divulgação muito grande, eu alertei a imprensa brasileira que eu tinha no meu gabinete o nome que eles podiam procurar. Tinha lá os Marinho, o Ratinho, que é o dono lá da CBT, em São Paulo, aqui no Paraná. Muita gente, nome à beça. Você sabe que por 4 vezes eu anunciei. Ninguém se interessou em saber quem eram os emissários do dinheiro. Então, a gente tem a impressão que o grosso desse dinheiro é uma impressão, uma convicção. Né? Convicção é um troço em moda, né? O Dallagnol tem muita convicção. Eu não tenho prova material disso, porque eu não sou investigador, não sou promotor e não tive acesso a esse processo, como, por exemplo, o delegado Castilho e o promotor Antônio Celso III. É que uma boa parte do dinheiro mandado para fora foi o dinheiro das 63 privatizações do tempo do Fernando Henrique. Iam para fora, iam para um paraíso fiscal e voltavam para o Brasil como se fossem investimentos estrangeiros, comprando, inclusive, empresas públicas e tudo mais. Mas no momento em que o Fernando Henrique assinou o famoso Consenso de Washington, fizeram um acordão. Não se fala mais no destino desse dinheiro. E isso ficou parado até pouco tempo, quando um blogueiro que está radicado na Suíça, o Rômulus Maia, resolveu trazer à tona essa questão. E eu dei uma entrevista nesse duplo expresso, junto com o Antônio Celso III, o promotor, e o delegado Castilho. Daí isso voltou à tona. Então, o que nós estamos vendo é que há um acordão. Essa foi a primeira frente ampla no Brasil. Uma frente ampla para esconder a criminalidade, os verdadeiros ladrões, raízes
do dinheiro público brasileiro. E a outra coisa que vem paralelamente a essa é a famosa relação dos operadores de corrupção da Odebrecht que estavam radicados na Suíça. Tinha uma empresa na Suíça. Por incrível que pareça, os advogados do presidente Lula não tinham pedidos originais desses processos. Porque a suspeita que paira em cima disso tudo é que procuradores brasileiros e procuradores da Suíça tiveram o conhecimento comum dessa documentação. E que aqui no Brasil, a Lava Jato usou apenas o que interessava a ela. Ela selecionou alvos. E se essa documentação fosse trazida à luz, poderia haver uma comparação muito clara. Quem são os verdadeiros ladrões do dinheiro brasileiro, historicamente, ladrões raízes que deram origem a esse processo todo que acabou em Mensalão e na própria Lava Jato, e como e quem eles estavam cobrindo. Havia, como vimos no Intercept, um acordo de não mexerem no Fernando Henrique. Vocês lembram? Que o Moro diz ao Dallagnol, é muito delicado mexer no Fernando Henrique, devagar com isso. Então, na verdade, Serra, Fernando Henrique, Aécio, tudo, não eram tocados. Eu não vou dizer a vocês que a Lava Jato não pegou muito ladrão. Eu fiquei muito animado com ela no começo. Inclusive aqui no Paraná, políticos corruptos que se escondiam de tudo começaram a aparecer. Mas depois eu verifiquei que havia uma seleção, que eram políticos desligados da identidade com o povo brasileiro e políticos que tinham, vezes, uma tendência nacionalista que eram selecionados. Alguns corruptos. Não estou fazendo a defesa absoluta dessa gente toda. Mas ela foi utilizada politicamente para derrubar um governo e a favor do liberalismo econômico. Então, inicialmente é o que eu posso colocar para vocês sobre o que eu sei disso. Eu fiz a denúncia original. E estou esperando uma solução. Governador, essas denúncias do senhor aí são tanto quanto bombásticas. Isso me lembra aquela música: o gato comeu, o gato fugiu e ninguém viu. O seu paradeiro, onde está dinheiro, né? O pessoal quer saber cadê o dinheiro do Banestado. Deixa eu pedir para o Guga Mendonça avançar aqui. E agora, governador, tem uma observação que eu faço para o senhor logo de início do programa. O senhor tem aí o poder da oratória. Isso significa o seguinte, eu vou... Oratória. Mais ou menos. Da palavra. Não. Então é o seguinte, se eu precisar expandir um pouquinho do programa para o senhor, eu vou expandir na Com Brasil em rede nacional. No CNU, que é o canal universitário, nós vamos despedir às 10h30, que é 1 hora, e depois ficar mais um pouquinho com o senhor, se o senhor me permitir, porque eu acho que o assunto é importante, não é para o Paraná, não é para o Banestado, é importante para o Brasil. O senhor concorda, governador? Eu estou em isolamento social, não saio de casa, estou à disposição de vocês enquanto vocês precisarem levar esse debate à frente. Então tá bom. Guga Mendonça, a sua pergunta para o governador Requião, depois o Didi e aí o nosso caríssimo José Jantalha. Guga, por favor. Vamos lá, senador. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise de conjuntura e também da atual situação que vivemos. Como exemplo, nós temos aí hospitais invadidos para as pessoas verem se tem doentes com coronavírus, protesto contra a grávida de 10 anos estuprada e chamada de criminosa, pessoas que não usam a máscara pelas ruas porque poucos se importam com os outros e mais de 100 mil mortos que muita gente está nem aí para esse número de mortos. Eu gostaria que o senhor, com a sua experiência política, fizesse uma análise aí do atual momento que vivemos. Guga, você me tira um pouco do meu foco de participação nos blogs e tudo mais. Porque o meu foco é mostrar que nós fomos vítimas de um ataque da geopolítica norte-americana e do capital financeiro. Isso que você me descreve é a atuação do atual governo. Eu vejo, por exemplo, o presidente Bolsonaro como um animador de picadeiro do circo em que se transformou o Brasil depois da desmoralização da política
e da sua eleição, que foi um acidente de percurso, foi um efeito colateral. Mas ele fica animando o Brasil. Ele fica colocando ideias para desviar do que importa. Ele diverte a população. Não é, Beto? Divertere, do italiano desviar do que importa. Enquanto isso, o capital financeiro e o interesse internacional, que é operado no Brasil pelo Guedes, vai levando adiante as maldades do liberalismo econômico. E é uma proposta econômica que não é nem capitalismo, né? O capitalismo é o capitalismo produtivo, industrial. O liberalismo é o domínio do dinheiro. O dinheiro girando em torno dele mesmo, empréstimos públicos e tudo mais. E esse sistema já não deu certo no mundo. Ele dificulta o governo da Merkel na Alemanha, ele atrapalha o governo da Espanha, ele é absolutamente inviável. E vai provocando êxodos no Oriente de populações inteiras, porque foram os seus governos destruídos no afã dos Estados Unidos. E veja, eu não sou anti-americano, estou fazendo uma análise bem fria do que eu vejo. Eu tenho uma admiração profunda pela história dos Estados Unidos, pelo seu rompimento com a Inglaterra, com o liberalismo econômico naquela época, tratado das manufaturas, a independência dele no desenvolvimento, se desligando daqueles laços internacionais que prendiam a sua economia. Mas eles começaram a invadir países para ter o domínio absoluto da produção de energia e o controle dos minerais estratégicos. Isso, inclusive, outro dia, coisa de um mês atrás, é tema de uma carta que o Jimmy Carter mandou para o Donald Trump. Donald Trump, vocês conhecem, né? Ele deve ser primo do Pato Donald nos Estados Unidos, mas é também, por um acidente de percurso, o presidente da República. O Jimmy Carter diz o seguinte: nas últimas décadas, três décadas e meia, os Estados Unidos investiu nas Forças Armadas 300 trilhões de dólares, no afã de controlar a geração de energia no mundo e a extração de minerais estratégicos. E se esqueceu da sua situação interna, dos problemas de saúde, dos problemas de educação, dos problemas sociais. E passou a ser, então, ultrapassado tecnologicamente e comercialmente pela China, que foi utilizada por eles num determinado momento, quando seus capitais saíram de dentro dos Estados Unidos, para aproveitar a mão de obra chinesa e uma situação em que os trabalhadores chineses não tinham nenhuma proteção contra a exploração do capital, não haviam sindicatos, não havia proteção alguma. Um trabalhador chinês ficava encantado de trabalhar numa empresa americana na China. Ele garantia o almoço e o jantar da sua família. Eles viviam numa relação quase que medieval de trabalho na China. Mas os chineses foram se apropriando inteligentemente da tecnologia americana, desenvolvendo isso e investiram internamente. A China começou a utilizar robotização na sua indústria, levantou o nível tecnológico do seu conhecimento industrial, construiu trens-balas, está fazendo hoje a Rota da Seda, que é uma espécie de novo plano Marshall dos Estados Unidos. A China evoluiu brutalmente sem ter se metido a derrubar presidente ou governo de país algum. E com isso, de repente, ela conseguiu avançar no comércio de uma forma extraordinária. Então, os Estados Unidos está acuado e tem como único ativo real o poder indiscutível de suas forças armadas. Indiscutível, né, Beto? Em termos, porque a evolução das forças armadas russas, do ponto de vista do alcance da tecnologia, se contrapõe de uma forma bastante clara ao poderio militar norte-americano. Esse pessoal veio para o Brasil para derrubar governo. Se lembra que foi o governo democrata do Obama e do Biden que botou escuta dentro da Petrobras. Eles queriam tomar a Petrobras da gente. Botou escuta no telefone da nossa presidenta da República. E com o apoio das grandes redes de comunicação, notadamente da Globo, desmoralizaram a política e criaram um clima que levou, de repente, não mais que de repente, a eleição desse maluquete que é o nosso presidente Bolsonaro. Agora,
como é que eu estou vendo a situação hoje. Eu vejo o seguinte: o liberalismo econômico do Guedes é um fracasso. De janeiro a março, nós já tínhamos perdido 1,5% do nosso produto interno bruto. Posteriormente, veio esse acelerador do incêndio da economia, que é o coronavírus. E nós vamos chegar ao fim do ano com 9%, 11% de queda do PIB. Nós estamos voltando àquela situação pré-Lula e pré-organização do MST. Aquele momento em que populações desideologizadas e marginalizadas assaltavam armazéns e fazendas para ter o que comer. Isso já começou aqui no Paraná. Já tivemos caminhões frigoríficos de frango assaltados nas estradas. É uma coisa que era invisível nos últimos anos. E isto vai nos levar a uma desordem simplesmente monumental. Derruba o Bolsonaro. Bolsonaro está bem. Está bem com o auxílio emergencial. R$600. 80 milhões de brasileiros têm uma renda abaixo de R$470. Ele está dando 600. Foi com a ajuda do Congresso, com a sensibilidade social do pessoal progressista e com a consciência culpada da direita, que cortou salário, aposentadoria e aumentou carga horária e tudo mais. Então, se ele mantiver isso, ele vai bem. Ele está entrando, Beto, naquilo que já foi o eleitorado do Lula com a Bolsa Família. Só que a Bolsa Família era 150, o auxílio emergencial era 600. Mas para manter isso, ele tem que romper com o liberalismo econômico. Eu vejo que a direita já está saindo do governo, porque ela está achando que o Bolsonaro não está fazendo a mudança, o choque liberal com a velocidade que ela desejava. São quadros da direita que abandonam o Ministério da Fazenda. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, com tristeza, que uma parte da esquerda está aderindo ao liberalismo. Está negociando, tenta negociar com a Globo, tenta negociar com o mercado, propõe o Banco Central independente. E o Brasil precisava de uma proposta política que renovasse a credibilidade do povo no seu governo, que garantisse a nossa soberania, restabelecesse a democracia, criasse empregos e valorizasse novamente o trabalho, mexendo nessas barbaridades que fizeram. Agora, eu não estou dizendo a vocês que a nossa CLT não precisava de algumas mudanças. E nem que a legislação de aposentadoria era perfeita. Ela é perfeita para deputados, juízes, cargos de naturais de governo, não é? Parlamentares, de todas as espécies, militares agora. Fizeram uma reforma aumentando o salário dos militares de uma forma consistente. Ela é absolutamente imperfeita para a população. Algumas modificações. As relações de trabalho mudam no mundo, né? A informatização, a mecanização, a tecnologia mais avançada. Então, nós temos que pensar nisso sob a perspectiva, inclusive, do que estão fazendo os países do mundo. A Alemanha, agora, baixou para 30 horas a jornada de trabalho do pessoal ligado à informática, nos bancos e empresas de uso intensivo de informática. O Japão fez a mesma coisa. E nós aqui, nas mãos do Marcos Lisboa, que é o autor da Ponte para o Futuro, Ponte que partiu, para não dizer um palavrão, e o Meirelles, o Joaquim Levy, faz exatamente o contrário. Eles estão aumentando a carga horária, diminuindo o salário, acabando com a possibilidade de consumo do país. No sentido inverso do que fez o New Deal nos Estados Unidos, o novo pacto, e o Horace Greeley e Armand Schacht na Alemanha, na época em que ele criou a nova política e acabou em 6 meses com o desemprego e botou a Alemanha a produzir numa associação entre grandes empresários do setor metal mecânico e o Estado. Então, todas as crises recentes foram superadas com a participação pesada do Estado. Só o Estado enfrenta a recessão. Só o Estado investe quando não tiver consumidor para o seu produto, porque o Estado está estimulando a infraestrutura que viabiliza os investimentos do capital privado e da iniciativa privada. Então, eu vejo que ou nós temos um plano de governo que resgate a esperança da população, ou nós vamos para uma anarquia terrível. Eu falei no MST, deixa eu completar com a minha visão do MST. Eu era governador aqui
e para o escândalo da burguesia curitibana, eu não gosto de termo burguesia, o escândalo da sociedade curitibana, eu disse um dia que o MST era um dom de Deus. Por quê? Porque antes do MST, o pessoal marginalizado, desesperado, assaltava fazendas, assaltava mercados para comer. O MST organiza esses despossuídos e transforma essa violência em reivindicação. Negocia com o Estado e a violência desaparece. Negocia terra, negocia emprego, negocia possibilidades de sobrevivência. Nós estamos praticamente acabando com isso tudo agora, com os movimentos sociais, com os partidos políticos, e nós não temos um projeto de governo gerador de emprego. Ou então, nós vamos para uma crise muito grande, podemos ter um governo de extrema-direita, um populismo de extrema-direita, e podemos ter também pela esquerda, exagerados e insustentáveis. Eu participo desses debates pedindo aos nacionalistas democráticos brasileiros que trabalhem numa unidade, a formulação de um projeto único de recuperação do Brasil. Na linha do Guerreiro Ramos, nada de exageros, mas que garanta a democracia, a soberania e, na democracia, espaço para que os escrutínios populares nos partidos vão dando o caminho do processo civilizatório brasileiro. Como diria Eu vou... Diga. Pode concluir, senador, por gentileza. Pode concluir. Então, nós precisamos ter um projeto dessa natureza. Se não tivermos isso, nós vamos cada vez mais para a monarquia. Não vejo nenhuma possibilidade disso dar certo. Agora, o Bolsonaro não é um liberal. Vocês sabem disso tanto quanto eu. Vocês lembram quando o Fernando Henrique privatizou a Vale? O Bolsonaro propôs o fuzilamento do Fernando Henrique. Canalhas, estão tirando do povo brasileiro. Ele é um oportunista que se valeu desta possibilidade, desta brecha, não deu uma entrevista na televisão, não tem nada dentro daquela cabeça dele. É um tenente do Exército Brasileiro, se transformou em capitão, porque foi obrigado a pedir reforma para não ser expulso, e que está aí, simbolicamente, comandando o governo do Guedes, que é o operador do capital financeiro. Então, esta é a visão que eu tenho da situação atual. Ok. Eu vou avançar aqui, registrando a participação dos telespectadores. Fernando Mauro, boa noite. Parabéns pela iniciativa de trazer o senador Roberto Requião ao Com Brasil Debate. Minha pergunta ao senador. Percebi que o senhor mudou o seu estilo na política. Antes batia forte nos seus opositores e hoje o senhor está mais leve, mais complacente com os mesmos. Estou enganado ou isso aconteceu? Quem pergunta é o Miro Mota, de Santo André, aqui em São Paulo. Outra mensagem. Boa noite a todos. Esse é o melhor programa de mídia alternativa do Brasil. Quem manda mensagem é o Armando Paes, presidente da Federação Brasileira dos Correspondentes Bancários. Grande abraço ao amigo Armando Paes. E a Neuza está dizendo que nós estamos muito ácidos no programa de hoje à noite. Eu vou ouvir agora a pergunta do nosso caríssimo Didi Edivaldo Farias e, na sequência, eu registro a participação do telespectador, que pode ligar e se manifestar pelo DDD 11 95648 2828, repetindo 11 95648 2828. Eu já registro a sua manifestação, pedindo que você coloque o nome da sua cidade, por gentileza, e o seu nome. Didi, a palavra é sua. Obrigado, Fernando. Telespectadores da Com Brasil, da TV Comunitária de Belo Horizonte, internautas do todo o Brasil. Vou tentar quebrar um pouco a aspereza aí por a telespectadora, deixando falar do meu coração, antes de fazer uma pergunta ao senador Roberto Requião. Eu queria lembrar ao Fernando, ao Alberto e a todos os companheiros de bancada e a todos os nossos telespectadores que o senador Roberto Requião sempre teve uma ligação fortíssima com a mídia alternativa e um carinho especial pelas TVs comunitárias. É com emoção que eu estou participando aqui deste debate, ou desta entrevista, ao me lembrar, e lembrar ao senador
que na década de 90, no ano de 95, 96, quando estávamos no início da TV comunitária aqui em Belo Horizonte, e tínhamos um programa que era comandado ou tinha participação do grande jornalista, do ícone, que continua guerreiro, José Maria Rabelo, criador do binômio, que o senador Roberto Requião esteve na TV comunitária de Belo Horizonte, galpão onde funcionava a nossa TV. E sei da sua ligação maior, de sua aproximação com os companheiros daí de Brasília, com Beida, com Paulo Miranda, e agora revelado aqui, demonstrado cabalmente com a sua participação nesta entrevista. Por isso, senador, eu estou assim realmente quase sem condições de perguntar, porque isso tudo me emociona, principalmente por estar diante de um político, onde a maioria dos políticos, quando a política está desmoralizada, nós estamos participando de um debate com um dos políticos mais sérios deste país. Graças a Deus é da minha geração, de guerreiro, combatente, jornalista, advogado. Aliás, eu lembrei de uma conversa que tivemos naqueles idos de 95, durante aquela entrevista, que o senhor era amigo de um conterrâneo meu, do presidente, ex-presidente saudoso, Pedro Ribeiro Tavares. Nós conversamos muito a respeito. E aí, o senhor, eu fiquei conhecendo um pouco mais da sua vida particular, do seu exercício profissional. Como político, eu há muito tempo tenho o maior respeito, a maior admiração. Tivesse o Brasil um número maior de políticos com a sua humildade, com a sua capacidade de luta, com essa seriedade, o Brasil não teria caído nas mãos desse grupo de criminosos que está nos dominando. E que o senhor chamou, e aí já passo a uma pergunta, que o senhor chamou de um deles de animador de picadeiro. Realmente essa definição, para mim, explica tudo. Realmente, como que esse pessoal cria a todo instante um factoide que podia depor contra a família toda, mas estava simplesmente desviando, animando o picadeiro para desviar do assunto principal. Eu lhe pergunto agora, senador, pedindo desculpas por ter me empolgado nessa primeira participação, eu lhe pergunto agora, aproveitando a deixa do Beto, do início, e do senhor mesmo, eu lhe perguntaria se o Brasil tem jeito. E se tem jeito, de que jeito? O senhor falou que houve uma frente ampla para esconder a criminalidade. É verdade. Mas nós tivemos uma frente ampla para participar de Juscelino, Lacerda, que era um antagonista político, entre tantos outros. Eu lhe perguntaria agora, é possível a formação de uma frente ampla para tentar tirar esse bando de bandidos que não tem nem a preocupação de esconder seus atos crimes? É possível a formação de uma frente ampla nessa conjuntura atual do Brasil? Eu acho, Didi, que a frente ampla, em determinadas circunstâncias, pode ser uma farsa. A frente ampla se caracteriza por se opor a alguma coisa. A nossa frente ampla lá atrás, que era do PMDB, partido que eu entrei e que eu organizei no Paraná, eu sou o filiado número 1 do PMDB do Paraná. O nosso estatuto dizia posteriormente que nós éramos um partido das classes populares, desligadas das decisões do grande capital. Mas isso nunca se concretizou, porque depois da derrota da ditadura, a coisa se diluiu na mão de caciques regionais e se desideologizou de uma forma absoluta.
uma frente ampla é possível, mas ela tem que ter um foco. Eu acho que o foco fundamental da frente ampla no Brasil hoje é o nacionalismo democrático, é a oposição ao domínio do capital financeiro. Uma proposta de frente ampla tem que incorporar duas teses que, para mim, são muito preciosas. Uma, considerar que a venda das estatais no Brasil foi feita a receptadores de mercadoria roubada. Eles sabiam que o governo do Temer e o governo do Guedes não têm legitimidade para vender empresas estratégicas do país. E se eles compram, são receptadores. E receptadores vão ter que devolver isso mais cedo ou mais tarde, sem indenização, porque receptação é crime previsto no Código Penal. Então, esse é um aspecto. A frente teria que deixar claro que ela encaminhará um plebiscito para que o povo julgue estas entregas de patrimônio nacional. O segundo ponto é o restabelecimento da democracia. É claro, para que os partidos possam se organizar, que a própria mídia comercial tenha limites muito claros, não é? E não se consolide esse monopólio absurdo. Agora, junto e antes com isso, eu falei em duas e estou citando três, é a quebra do domínio do Banco Central. Eu não estou propondo o fim dos bancos, mas o Banco Central tem que se submeter ao interesse do Brasil, não ao interesse dos rentistas, como aconteceu nos últimos governos todos, com Meirelles, Joaquim Levy, com o pessoal do Temer e agora com o Guedes. Então, isso é fundamental. Respeito ao trabalho, revisão dos crimes que fizeram contra a Previdência Social. A Previdência Social surge no mundo na reunificação da Alemanha, com o Bismarck. O Bismarck foi influenciado por ideias de um filósofo que já tinha morrido quando ele tentava reunificar a Alemanha, que era o Johann Schacht. O Schacht dizia o seguinte, que a nobreza caiu no mundo porque a burguesia se enriqueceu com o seu trabalho, era mais numerosa e não podia aceitar mais que os laços de parentesco estabelecessem o domínio absoluto do poder que tinha que ser deles. Derrubou a nobreza e valorizou a propriedade privada. O Schacht dizia o seguinte, mas hoje os trabalhadores estão surgindo com a industrialização e tudo mais, num número extraordinariamente maior do que os burgueses, do que os empresários, os organizadores de indústria. E eles só têm para sobreviver a sua força de trabalho. Se eles envelhecem, a sua força se estiola. Se eles enfraquecem, eles não têm mais salário. E eles desesperadamente não vão conseguir sobreviver. Então eles vão à revolta. Enquanto que os burgueses empresários, e os burgueses, apropriado o nome aí, eram os que viviam nos burgos, fora das muralhas feudais, e que derrubaram a nobreza, os burgueses vivem da sua própria renda, das suas propriedades. Então o Bismarck disse o seguinte, com a reunificação da Alemanha isso não vai acontecer, e criou, baseado nessas ideias do Johann Schacht, criou a aposentadoria com participação do empregado, do empregador e do Estado. Até isso esse pessoal está querendo acabar aqui. É uma verdadeira loucura. Agora, é possível fazer a frente, mas uma frente democrática, nacionalista e popular com o Rodrigo Maia, tem dó, né? Uma frente com o Michel Temer, que já mostrou o que ele queria, é impossível. A frente tem que ter um compromisso com o Brasil, uma vinculação e uma identidade com o nosso povo. Garantia da soberania, controle do capital financeiro, valorização do trabalho e restabelecimento dessas garantias para os trabalhadores que evoluíram no processo civilizatório do mundo. Então é por aí que nós temos que andar. Agora, a frente que estão procurando fazer é uma tapeação. Frente com Fernando Henrique, que vendeu o Vale, que vendeu tudo isso, que se propôs a acabar com o período getulista, lembra? Acabar com o período do Getúlio Vargas, com todas as garantias trabalhistas e tudo mais. Não, não é possível, o liberalismo não deu certo. Para mim não dizer um palavrão, e eu sou tentado a isso, ao contrário do que disse
o telespectador na pergunta que deixou, é um erro que eles cometeram. Esse liberalismo econômico absoluto é um erro completo. Nós temos que procurar outro caminho. Qual caminho? Não é o caminho do consenso de Washington assinado pelo Fernando Henrique, os interesses norte-americanos do capital financeiro. Não é o caminho da China e da Rússia, que tem problemas para resolver. A China tem 1,5 bilhão de habitantes. Ela quer vir no Brasil, comprar terra, plantar cana para resolver o problema da poluição do petróleo e coisas semelhantes, que é o mercado. Não, o Brasil tem que ter um projeto próprio para o Brasil. O presidente americano lá atrás já disse que países não têm amigos, têm interesses. E nós temos que respeitar os outros, de todos os blocos econômicos, que não são ideológicos, mas são econômicos, e fazer com que os nossos interesses e os interesses do nosso povo sejam respeitados. Daí é possível. Senão é uma tapiação, não é uma frente. É uma frente democrática que pede tolerância com o Bolsonaro. Outro é candidato a presidente da República e diz que tem que manter a independência do Banco Central na mão dos banqueiros. O outro não quer emitir moeda, porque os banqueiros querem títulos. Nós temos que ter um projeto nacional, projeto para a nossa gente, que devolva a esperança ao povo brasileiro. Eu não vejo isso. Eu vejo candidatos à presidência da República defendendo suas próprias vaidades, todos eles, sem pensar muito no Brasil. E quando você pensa no processo eleitoral, você começa a pensar nos acordos. Um quer ver se consegue a simpatia da Globo. O outro quer ver se consegue a simpatia do mercado. E assim as propostas vão sendo exauridas. E nós ficamos naquele jogo comum. O governo do Lula, que trouxe vantagens incríveis para o Brasil. Não concordo com o que o senador Requião está falando. Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil já teve. O Paulo Guedes, o melhor ministro da Economia. Mensagem para o jornalista José Jantalha. Jantalha, daqui a pouco eu registro, porque o Jantalha não está aqui. O José Robson, ele é secretário de governo em São José da Vitória, na Bahia, ligado na programação. Obrigado aos baianos ligados aí. Abraço ao Requião. O programa está cada vez melhor. Confesso que eu deixei de sair, mas eu não vou deixar de assistir ao programa com o Requião. Meus aplausos a todos que compõem a equipe. Boa noite, parabéns pela entrevista com o senador Requião, Antônio Passos, da cidade de São Paulo. Saudades do melhor governador que o Paraná já teve. Hashtag Volta Requião. Ricardo Makoski, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba. Aí o Requião pedindo para ele voltar. Requião, parabéns, sempre é muito preciso em suas palavras. É a melhor cabeça pensante do Brasil, segundo Nilton Rodrigues Luiz do Paraná. Boa noite, sou Daniel de Morrinhos, Guanambi, na Bahia. Queria fazer uma pergunta para o senador Requião. Como ele vê o atual governo e o presidente do PSC envolvido com corrupção no Rio e o PSDB em São Paulo envolvido em tanta corrupção também? Aonde nós vamos parar? Pergunta o telespectador Daniel Morrinhos de Guanambi. Boa noite, aqui é a Rosana de Ibitinga, interior de São Paulo. Parabéns pelo programa, não perdemos um. O senador só está falando mal do presidente Bolsonaro. Eu quero ver aqui o Jantalha entrar nesse debate. Aí, o Jantalha, o telespectador está pedindo para você falar. Fernando, lembre ao governador Requião que o Bolsonaro está 1 ano e 8 meses sem corrupção. Os últimos governos de esquerda do Brasil teve a maior corrupção do mundo. João Paulo, de Santa Isabel do Oeste, no Paraná. Boa noite, Fernando. Quero saber como é que vai ser o debate de hoje, porque o senador está criticando muito o Bolsonaro, que é o melhor presidente que nós já tivemos. Aqui é o César, de Nova Friburgo. Obrigado, César, Rio de Janeiro. Gostaria que o Requião falasse sobre suas pretensões políticas. Se ele vai ser candidato em 2020 para prefeito em Curitiba. Gostaria que transmitisse a ele que o admiro pela quantidade de informação e qualidade de informação que ele tem para nós. Ângela Alfonsina, de Curitiba, Paraná. Obrigado, Ângela. Boa noite, Fernando. O debate está muito bom. Mas eu gostaria de saber, se o Requião fosse presidente do Brasil, ele iria dar jeito no Brasil como? Aqui é o Rodrigues de Maricá, Rio de Janeiro. Obrigado, Brasil. Boa noite.
eu e meu pai ligadinhos na Com Brasil. É a Valdilene de Reserva do Iguaçu, no Paraná. Boa noite, aqui quem fala mais uma vez é o pastor Bartolomeu. Quero fazer uma pergunta ao excelentíssimo senador Requião. Por que não se faz o impeachment da toga, que está engavetada, e se ele concorda com esse ato do presidente do Senado? Sou da cidade de Barreiros, em Pernambuco. Obrigado, Pernambuco. Obrigado, Nordeste. Obrigado, Brasil. Boa noite, Fernando. Pergunte a ele qual a opinião dele sobre a Lava Jato. Se ele acredita que a Lava Jato vai continuar até 2022. Obrigado. Aqui é Márcio, diretor da RPTV de Americana, São Paulo. Obrigado, meu caríssimo Márcio, também retransmitindo a Com Brasil, além da TV comunitária do Distrito Federal. Agora sim, o jornalista José Jantalha faz a sua pergunta ao senador Requião. Jantalha, o povo, tem um aqui que falou aqui, Jantalha, que você não estava aí, não falei, né? Porque sabe que eu gosto que você ouça. Se o pessoal quiser te provocar, eles falaram assim, quer ver, Eles falaram assim, Jantalha. Quer ver, Aê, Jantalha, coloca a boca no trombone. O senador, com todo respeito, chamou o Bolsonaro de animador de circos. O circo, por sua vez, é a Câmara e o Senado. E, como sempre, nós é que somos os palhaços, diz aí o telespectador da capital paulista. Jantalha, a palavra é sua. Senador Roberto Requião, boa noite. Quando o senhor citou picadeiro, me veio imediatamente a lembrança algumas figuras. Vocês estão chegando muito baixo aqui. E eu falando assim alto, tá bom? Tá melhor? Para ouvir. Fala mais alto. O senhor me escuta bem? Estou falando o mais alto possível. Tá bom? Ok. Então, desculpe se eu estiver gritando. Eu estou gritando só porque o senhor pediu. Mas seria o seguinte. Quando o senhor falou de picadeiro, me veio imediatamente à lembrança a figura do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que prestou concurso para juiz 2 vezes e não passou. E é o presidente da corte. Imediatamente me veio à lembrança a figura do ministro Barroso, fazendo uma live com um youtuber, aquele que pinta o cabelo e que, fala besteiras para crianças. Quando o senhor falou de picadeiro, me veio imediatamente... Sem som. Ouvindo agora? Sim. Vocês me escutam? O Fernando me escuta? Sim. Eu estou falando com o volume mais alto possível. Tá me ouvindo? Agora está audível. Perfeito. O senhor ouviu tudo ou repito? Não. Não. Então, quando o senhor falou sobre picadeiro, eu me recordei do presidente do STF, que prestou concurso para juiz 2 vezes e não passou. Me veio à lembrança a imagem do ministro do STF, Barroso, que fez uma live com aquele youtuber que pinta o cabelinho, o Felipe Neto, que fala bobagens, besteiras para crianças. Me veio à lembrança também o ministro Gilmar Mendes, que fez agora uma live, ao que consta secreta, com o Stedley, que lidera um movimento ilegal no Brasil, que é o MST, com a presença, inclusive, da Grace Haussmann, presidente do PT. E, finalmente, me veio à memória também o ministro Fachin, que declarou agora que a candidatura do Lula em 2018 teria feito bem à democracia. O senhor entende que, nesse picadeiro que o STF está se transformando, os palhaços seríamos nós, ou o senhor acha que não? O STF é o modelo de Supremo Tribunal Federal que o senhor deseja para o Brasil. Desculpe eu falar de uma forma tão alta, mas é o que o senhor pediu, porque o senhor não estava ouvindo. Mas eu poderia falar mais baixo. Desculpe. Olha, eu acho que o picadeiro é esse que você se refere, mas o circo é o Brasil. Você fala no concurso do Toffoli, mas o meu amigo Sérgio Moro passou no concurso de juiz. E aqui no Paraná, essa semana, uma juíza condenou um cidadão porque disse que, em função da cor dele, provavelmente ele estava ligado à marginalidade. Nós estamos vivendo uma bagunça danada e uma anomia política. Então, eu digo que nós tínhamos que retomar
uma visão nacional, um projeto que levantasse novamente a esperança do Brasil. Senão, nós não vamos conseguir mobilizar rigorosamente ninguém. Eu estou nesse jogo quase que por uma questão genética. O Beto Almeida me conhece, ele esteve aqui no Paraná, dando a sua contribuição para a Paraná Educativa, a nossa televisão, quando eu fui governador. Eu venho de uma família de militantes políticos muito antigos. Eu tenho origens nordestinas. O meu avô paterno é sergipano. O meu avô materno é baiano. Eu sou trineto do José Félix de Melo e Silva, que era o lugar-tenente do Frei Caneca, na Confederação do Equador. E o meu bisavô, sergipano, fundou o primeiro Partido Operário do Brasil, no dia seguinte da proclamação da República. Era um partido não marxista, inspirado nas ideias do Bentham, do Davi Ricardo, do Stuart Mill, com uma visão mais progressista sobre isso tudo. Eu acho que nós temos que construir o processo civilizatório brasileiro. Por exemplo, o Fux. Eu não votei no Fux, eu era senador. Ele foi lá, deu um show dizendo que a família tinha vindo da Letônia, eram judeus letões, sacrifício e tal, mostrou a fotografia do pai, tinha uma fotografia na bolsa. Eu achei aquilo tudo um circo. Mas ele foi indicado, à época, pela base do Partido dos Trabalhadores e provavelmente pelo governador do Rio de Janeiro. E foi aprovado pelo Senado. O Fachin é outra coisa. O Fachin trabalhou aqui no Paraná, inclusive comigo. Eu e o Fachin defendemos o governo do estado do Paraná no Tribunal Arbitral de Paris contra empresas americanas que queriam indenizações absurdas em troca de uma usina de energia movida a gás aqui em Campo Largo. Nós conseguimos parar esse processo, ganhamos a parada. E o Fachin era um quadro católico, progressista, que ficou horrorizado com a corrupção. Mas eu não sei o que aconteceu com ele mudou de lado. Não estou vendo a coerência que ele tinha na vida inteira. Eu apoiei a eleição do Fachin no Congresso Nacional. Eu fiz reuniões com praticamente todos os senadores na minha casa e o Fachin. Ele tinha uma história muito bonita. Então, eu não sei o que acontece quando chegam ao poder. Nós estamos numa situação muito complicada. Eu fui relator no Senado do projeto de abuso de autoridade. Para vocês terem ideia, eu consultei juristas do Brasil inteiro, do Ministério Público, do Judiciário, das universidades, da advocacia, inclusive o Sérgio Moro, que concordou com o meu projeto de uma forma ampla. Só que, no fim, ele queria que os juízes tivessem o direito da hermenêutica. Ou seja, o seguinte, a lei diz é preto, eles dizem não, é branco. A lei diz é azul, não, eles dizem é verde. Ele queria o direito de interpretação sem punição alguma. Ou seja, eles não queriam lei, eles queriam o seu veso ideológico e tudo mais. Então, nós estamos mesmo numa bagunça. Por isso, nós precisávamos que os democratas, nacionalistas, progressistas, que têm identidade com a população, que têm esse sentimento nacional, que os militares da ditadura tinham. Lembra do Geisel? Fascistão, autoritário, mas batia no peito dele um coração brasileiro. Ele ajudou a construir a Vale do Rio Doce, a Petrobras, a Escola de Engenharia do Exército. Hoje nós não vemos mais isso. Você falou dos civis, eu falo dos militares. Generais com pijama, sem pijama, mas dizendo que a Terra é plana. A impressão que eu tenho é que com pijama ou sem pijama eles são despidos de inteligência, de identificação e de amor ao Brasil. Nós estamos numa bagunça muito grande e precisamos reorganizar isso. Ok. O Guga está sem áudio. O Guga Mendonça está sem áudio, não sei porquê. O som volta agora. O Guga Mendonça vai já aparecer com áudio. Eu vou pedir aqui a intervenção do Beto Almeida para que ele possa fazer aí mais uma pergunta ao senador Requião
e na sequência a gente retome. Olha, deixa eu fazer uma observação, senador. Manifestações do Oiapoque ao Chuí. Nós temos manifestações aqui do Tocantins. Temos manifestações aqui de Pedro Afonso, de Jacarepaguá, de Campo Grande, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Juquitiba, Araçoiaba da Serra, Ibitinga. É o Brasil inteiro ligado na CUL Brasil. Obrigado, Brasil. Beto Almeida, a palavra é sua. Muito obrigado, Fernando. Beto, me escuta? Sim. Deixa eu fazer uma experiência de ligar e desligar para ver se meu som melhora aqui. Está quase impossível de ouvir. Eu ligo, eu desligo e em seguida ligo. Tá, desliga aí, eu vou fazendo. Temos que aguardar, né? Porque você não quer ler as manifestações, Fernando, enquanto o senador... Boa ideia, boa ideia. Sim. Boa ideia. Vamos lá. Olha só, Brasil, olha só que interessante. Tem manifestações da seguinte ordem. Lembra o governo Requião... boa noite, o debate está muito bom. Eu gostaria de saber o que o governador faria se fosse presidente da República. Aqui, ó. Boa noite a todos. São dois ideais na política, o de direita e o de esquerda. E essa segunda tem uma tendência mais comunista, ou estou enganado? Já que Requião sempre apoiou o Lula, mas o Lula quebrou o Brasil. Será que esta gente quer enlouquecer o povo brasileiro? Pergunto a Hélio Augusto, de Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, região de Sorocaba. Por favor, pergunte ao Requião sobre a ausência de corrupção no governo federal. É a pergunta do Jorge Marcelino da Silva, em Juquitiba, São Paulo. Olha essa pergunta que interessante. Didi, o Didi está aí? Não sei se ele está me ouvindo. Didi, corta no geral aqui. Deixa eu ver se o Didi está me ouvindo. Ô, Didi, olha essa aqui. Você conhece acho que foi seu colega, chamado Robson, de Teófilo Otoni? Robson? É advogado? Isso. Ou juiz? É advogado. Sim. Acho que é advogado é do direito. Eu falo assim, ó, o que ele fala aqui, ó. Requião e Suplicy são duas ausências insubstituíveis no Senado Federal. Abraço sincero e carinhoso ao doutor Edivaldo Farias, nosso querido Didi, diz aí o Robson, de Teófilo Otoni. Se eu não me engano, você foi juiz lá em Teófilo Otoni, não foi? 5 anos. E lá eu me aposentei por perseguição de presidente do Tribunal de Justiça, politiqueiro na época, e não vou chamar de corrupto, porque é falecido, não vai poder se defender. Né? Mas eu me aposentei por ter os ideais semelhantes ou parecidos com os do senador Requião, tá? Foi lutando contra o arbítrio. Eu fui forçado a encerrar a minha carreira de magistrado. Não cheguei ao tribunal, graças a Deus. Eu estou hoje, infelizmente, desencantado com o judiciário, embora seja membro dele e tenha inúmeros amigos e pessoas ilustres e honradas, mas um judiciário que tem um Supremo constituído dessas pessoas, no meu ver, principais responsáveis pelo que estamos vivendo, porque se não fossem esses membros do judiciário, dos que estão na cúpula, nós não teríamos um Sérgio Moro mandando e desmandando, fazendo fake news, impedindo candidaturas, mandando prender ao Deus dará, figuras como Lula, e não teríamos essa... todo mundo sabe o que está acontecendo, né? O Roberto Requião tem a capacidade de responder para todos os telespectadores. Mas meu abraço ao doutor Robson. Aí, ó, sou João Carlos Donati de Pedro Afonso. Sou João Carlos Donati de Pedro Afonso, do Tocantins. Eu quero dizer para o Requião que eu morava no Paraná e, na época, ele foi o melhor governador que já existiu para a agricultura. Tem aqui
essa manifestação do Pedro Afonso de Tocantins, parabenizando o programa e a Com Brasil. O Sérgio Pereira de Vargem Grande Paulista fala que quanto mais ele escuta os argumentos dos opositores ao Bolsonaro, mais ele tem certeza de que ter votado no Bolsonaro foi uma decisão extremamente certa. O Zé Maurício, ele é de Campo Grande, fala que o Bolsonaro VC, o que é VC? VC foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Não sei se ele quis dizer vice, não sei o que ele quis dizer aqui. Bom, enfim, senhores, Beto Almeida, a última pergunta do dia para o senador Roberto Requião e nós encerramos o CBD de hoje. Sucesso completo, manifestações do Oiapoque ao Chuí, passando pelo Paraná. Beto Almeida, a palavra é sua. Governador, vamos voltar à temática do nacionalismo, porque é o tema mais difícil, porque tem grandes inimigos, o poder externo é inimigo do nacionalismo, a mídia não gosta do nacionalismo, censura a proposta e o discurso nacionalista, e o nacionalismo, portanto, é alvo de muitas manipulações, porque também tentam confundi-lo com manifestações retrógradas de antidemocratismo. Não é nada disso. O nacionalismo é transformador e democrático, e eu gostaria de lembrar que na história do Brasil, e a pergunta vai nesse sentido, as grandes realizações feitas, elas estão apoiadas e embasadas exatamente em governos nacionalistas. A era Vargas, a era JK, a era Jango, e mesmo, como o senhor mesmo mencionou, a questão do gás. O gás, e aí houve um nacionalismo dentro do processo militar que era uma contradição, porque mantinha a mesma política que vinha lá da era Vargas. O gás foi tenentista na era Vargas. E aí surgem a Embrapa, fortalece a Petrobras, surge a Embrater, surge a reserva da informática. O Brasil tem posições, inclusive terceiro-mundistas na política externa, muito importantes. O reatamento com a China foi o Geisel quem fez. Quem havia rompido com a China foi Castelo Branco, e o Geisel reatou com a China 10 anos depois, e o acordo nuclear com a Alemanha. E o acordo nuclear com a Alemanha, muito bem lembrado. Então, nesse sentido, tinha a SEMI, a Central de Medicamentos, que distribuía remédios, 312 remédios gratuitamente ao povo brasileiro, laboratórios estatais, a maioria deles, inclusive de universidades, e laboratórios militares. Então, nesse sentido, são propostas nacionalistas. O senhor encarna o discurso nacionalista e ele está voltando aqui na Argentina, ele está voltando no México, que lembra o Cárdenas, o López Obrador, fala em nome de resgatar a proposta histórica do Cárdenas, e o Alberto Fernandes a proposta histórica do Perón. Mas no Brasil, Fernando Henrique, o senhor já mencionou, queria destruir a era Vargas, e agora, novamente, já foi extinto o Ministério do Trabalho, já foi destruída em boa medida a Previdência Social, e a Petrobras está sendo completamente demolida, e há uma ameaça também de que sejam rifadas o Correio, outra estatal, e a Eletrobras. Como galvanizar aquilo que foi o fundamental no Brasil, que gerou a Petrobras, a Vale do Rio Doce, as leis trabalhistas, os direitos trabalhistas, o direito ao voto feminino, que vem da era Vargas também, para uma proposta moderna de nacionalismo transformador e democrático ao mesmo tempo. Como desenvolver esse discurso hoje? O som voltou. O som de vocês está chegando muito bem aqui agora. Agora fica uma sugestão minha em outro debate que vocês façam. O StreamYard e o Zoom são bem melhores que esse sistema vMixCall. Mas como é que nós podemos pensar numa proposta nacionalista? Nós não podemos pensar que estamos fora do planeta Terra. Espera aí, governador, espera só um pouquinho, governador. Só um minutinho, por favor. Deixa eu fazer uma observação para o senhor. O senhor falou aquilo que estava entalado na minha garganta.
O senhor agora foi a vez e a voz dos dirigentes da Combrasil em relação ao departamento técnico. O Jantalha deu risada aí, porque ele fala isso todo dia. Ele falou, pô, bota esse StreamYard, faz não sei o quê. Mas não, eu não vou entrar no mérito, o senador, com esse tema polêmico, porque o pessoal da técnica tem o sobrenome Costa e Silva. Então eles podem depois querer me perseguir. Então eu vou deixar que quem falou isso foi o senador Requião. Pode continuar, senador. Obrigado. Pode continuar. Com a experiência de quem faz 3 ou 4 lives por dia em blogs diferentes, né? Os melhores são o StreamYard e o Zoom. O Beto me coloca a questão de como que nós temos que montar um projeto para o Brasil. Em primeiro lugar, Beto, nós não estamos soltos no mundo. Nós temos que dar uma olhada em como a Alemanha saiu com Horace Greeley e Armas Chachi da grande crise da recessão, numa parceria de grandes empresas do setor metal mecânico com o Estado, reconstruindo a infraestrutura, as autobans, as usinas e tal. Acabou com o desemprego em 6 meses. Anteriormente, em 1923, o Chachi já tinha acabado com a inflação numa semana. Aquele sistema nosso aqui do plano real foi copiado do Chachi, mas não foi mantido depois. Foi bombardeado depois pelos interesses dos bancos. Como é que os Estados Unidos saiu com o New Deal, novo pacto, com as ideias do Roosevelt? Nos Estados Unidos, aquela recessão brutal, o empresário importantíssimo, conhecido até hoje, que era o Henry Ford, inventou utilizar as ideias de um economista que chamasse Taylor, até hoje é muito conhecido, e dizia o seguinte: você aumenta a produtividade de um grupo de trabalhadores ou de uma fábrica, de uma indústria, com a especialização do trabalho. Não é com aumento da carga horária, é a especialização do trabalho. Ele jogou essa ideia taylorista numa linha de montagem. É o Fordismo taylorista. E nesta linha de montagem, um grupo de trabalhadores se dedicava a fundir o motor, o outro a usinar o motor, o outro a montar a caixa de troca, pintura e tal. Com inteligência, preparo e velocidade, baixaram extraordinariamente o custo da produção e aumentaram a qualidade. A sociedade americana, na crise, ela era tão complexa quanto a nossa hoje. Não era uma sociedade despojada de iniciativas industriais, tecnologia e tudo mais. Ela era diversificada. Então, o Roosevelt se entusiasmou e resolveu oferecer ao Ford o prêmio mais importante da história dos Estados Unidos, dado a um empresário. E o Ford recusou o prêmio. O Roosevelt pergunta, mas meu Deus, por quê? Presidente, se você adotar a linha de montagem fordista, você vai conseguir quebrar definitivamente os Estados Unidos. Mas como? Não. É claro que o taylorismo fordista é eficiente, você vai aumentar a produção. Mas você não vai ter quem compre, nem serviços, nem bens produzidos, porque a economia está em recessão. Meu Deus, então o que eu faço? Vem aí as primeiras ideias do New Deal. Presidente, diminua a carga horária dos trabalhadores por lei e aumente por lei o salário. Você vai especializando os trabalhadores, dando salários mais altos, introduzindo mais gente no mercado de trabalho e de consumo, e com isso nós retomamos o ciclo virtuoso do desenvolvimento. Não foi só isso, né? Depois disso, os grandes investimentos públicos, portos públicos, municipais, estaduais, federais, canais atravessando os Estados Unidos inteiro, hidrelétricas, e até hoje, por exemplo, a dragagem dos portos americanos é feita pelo Exército. Não me pergunte por que não é pela Marinha. O Roosevelt tinha que responder isso para a gente, e ele não está por aí mais. Mas esse foi o início da retomada do desenvolvimento norte-americano. Nós temos que dar uma olhada nisso. Nós temos que ver como é que a China conseguiu esse desenvolvimento brutal. Daí diz, não, é o capitalismo chinês. Não, não é. É um planejamento estatal duro em favor da solução da manutenção de um povo que tem 1,5 milhão de habitantes, mas a descentralização da operação. Eles não estão preocupados em estatizar empresas absolutamente insignificantes. Descentralizam como pode, mas o planejamento é duro. O Obama, na crise de 2007, 2009, 2008, 2009,
ele encontrou uma crise na General Motors semelhante à da Petrobras. Roubo interno. O que é que ele fez? Ele estatizou a General Motors. O judiciário e a polícia americana puniram os responsáveis. E ele recuperou a empresa e depois devolveu para o mercado, porque não era obrigação do Estado americano produzir automóvel. Então, nós estamos vendo a participação importantíssima do Estado. Agora, esses debilóides do governo hoje estão propondo a desestatização de tudo, a iniciativa privada puxando tudo isso. Não dá certo, isso é bobagem, é malandragem do capital financeiro. Eles não são economistas, eles são operadores do mercado financeiro. Não tem nada a ver com a economia, eles não pensam no Brasil, não pensam no povo, não pensam no emprego. Então, é muito fácil montar um projeto de recuperação. Agora, o projeto, do ponto de vista aristotélico, não pode ser temerário, exagerado. Há uma anedota aristotélica que eu repito sempre, que diz o seguinte: um exército estava organizado para recuperar a soberania de um povo. E num determinado momento, ele precisava tomar uma colina, que era estratégica para o avanço do exército popular. Então ele consulta três comandantes. São hipóteses, né? O primeiro comandante dá uma olhada lá e diz: olha, nós não temos armamento para sustentar e tomar essa colina, e nem homens. É um ato extremo de covardia. É a frente ampla do Fernando Henrique, do Rodrigo Maia, dessa gente toda. É um recuo para ficar nas mãos do inimigo. O segundo comandante dá uma olhada valente e diz: com este equipamento e esses homens eu tomo a colina. Avança, toma a colina, que era uma posição estratégica para o exército, mas daí ousadamente ele vai em frente, perde os homens e o equipamento e a colina. Um ato extremo de temeridade. O terceiro dá uma olhada, avalia os homens, o equipamento, avança, toma a colina e mantém, dando condições para que o Exército Nacional atrás avance no seu projeto de recuperação da soberania do país. É o ato meio, o ato eficiente, o ato sustentável. Então, eu somo a isso a visão do Guerreiro Ramos, que a gente não pode imaginar que vai acabar com tudo de uma hora para outra, até porque nós não temos a certeza de acertar, podemos estar errando muito. Então, a proposta é esse projeto que restabeleça a democracia, a soberania, garanta o respeito ao trabalho, ao salário e recupere essas vantagens civilizatórias do Brasil e do mundo em favor dos trabalhadores, que surgiram na Europa, na social-democracia, com o medo dos ricos europeus do comunismo russo. O comunismo caiu, né? Primeiro com a glasnost e o degelo, posteriormente com a perestroika, que é a reconstrução, e os donos do capital resolveram avançar e tomar tudo que tinham perdido. Com a precarização do Estado, que se transforma num órgão simplesmente repressor do povo que não quer perder direitos, com a precarização do parlamento, com os altos custos eleitorais e os parlamentares não obedecendo mais a programa de partido, nem ao discurso eleitoral, mas simplesmente aos seus financiadores, e a precarização do trabalho, a semi-escravização do trabalhador, com o fim da Previdência, o aumento da carga horária. Nós estamos voltando séculos atrás. Então, nós precisamos de um projeto equilibrado, eficiente, um projeto meio, nacionalista, popular e democrático. E daí os partidos que se organizem, discutam suas políticas econômicas. O PCdoB vai ter um outro partido vai ter outro, e o povo, nas eleições, vai decidindo o que quer. É o processo civilizatório dentro do espaço democrático. Agora, no caos que esses loucos estão provocando, nós vamos acabar tendo governos populistas. E o Bolsonaro está se sustentando pela propaganda da mídia, do liberalismo econômico, dos absurdos. Se liga, a Globo está lá dizendo que agora tem que acabar com os funcionários do Estado. O Brasil tem 1,2%, 1,6% de trabalhadores em relação à sua população. Os Estados Unidos tem 15%. E outros países têm muito mais. A Alemanha tem muito mais. Então, é tudo uma empulhação feita em nome dos detentores do capital que querem a escravização ou a semi-escravização do trabalhador brasileiro. Nós temos que ter um projeto que levante a esperança do povo.
a expectativa de poder progredir com o trabalho. Não é difícil isso, mas era preciso que acabasse essa briga de bugio de candidatos a presidente da República. Aqui no Paraná, na região da minha mãe, que é Guarapuavana, nós temos muito bugio. O grupo de bugios, o coletivo de bugios, é chamado de capela. E quando os bugios brigam, um joga o próprio excremento no outro. E quando capelas diferentes brigam, é aquela tragédia de arremesso de fezes. Nós estamos vendo isso, o pessoal não está pensando no Brasil. Alguém perguntou agora há pouco, e você me leu essa pergunta, por que eu não estou batendo pessoalmente nos meus adversários? O adversário é o mercado financeiro. O adversário é o capital financeiro contra o Brasil. Não, é uma perda de tempo ficar se preocupando em quem pagou o cabeleireiro da mulher do Bolsonaro. Isso são problemas desses parlamentares do baixo clero. Não era só o Bolsonaro e os filhos que faziam o que eles faziam. É uma grande maioria. É falta de ideologia, falta de compromisso, falta de partido organizado. Nós temos que focar em cima do liberalismo econômico e montar um projeto de desenvolvimento brasileiro, não americano, nem russo, nem chinês, mas um projeto nosso para defender o nosso povo, o nosso emprego, a liberdade de comunicação, como nós estamos tendo aqui agora. Você imagina a dificuldade de dizer o que estamos dizendo na mídia comercial. Eu quero fazer um protesto aqui, senador, se o senhor me permite. É o seguinte, todos os jornalistas aqui fizeram perguntas para o senhor, menos eu. O senhor acha isso correto? O senhor acha isso justo, senador? Eu não sei, você parece que era o mediador da conversa. Mas o mediador gosta de fazer pergunta também, né? Uma ou outra, né? Quem preside uma reunião não fala. Administra a palavra. É verdade. É verdade. Mas como eu presido a reunião, né, nesse contexto todo, e eu de vez em quando faço perguntas, né? Se eu não fizer a pergunta para o senhor, eu vou estar sendo deselegante com o senhor. Mas eu vou lhe perguntar, então. Lá. Se o senhor não quiser responder, então, eu deixo o senhor deixar para os estudantes e não responder, fica à vontade. Mas é o seguinte, senador, o senhor... são duas perguntas em uma. Primeiro, pelo seu partido, o MDB. Aí alguém me falou assim, o Requião é do MDB? Aí eu falei, mas e aí, o que você quer dizer com isso? Eu falei, não, mas você tem que entender que ele é do MDB Raiz. Eu falei, o que é MDB Raiz? Eu falei, não tinha arena MDB lá atrás? Então, os caras que eram lá do MDB são os caras raiz. Eu falei, e os outros? Os outros são só parlamentares de olerite. Eu falei, como é que é parlamentar de olerite? Esse quer sempre um carguinho, o jeito que é sempre uma posição e tal, não sei o quê. Pergunta pro Requião qual que é o MDB dele. Se é o raiz ou se é o do olerite. Primeira pergunta. Segunda pergunta para o senhor. Quando a gente fala de um entendimento nacional, né, por exemplo, das esquerdas, lembram-se de dois nomes, do Lula e do Ciro Gomes. Agora, os dois não se entendem. Qual que é a sua opinião a respeito dessa falta de entendimento dessas duas lideranças nacionais, do Lula, de um lado, e do Ciro Gomes, do outro? Você acha que isso é possível ou vai ter um fratricídio, quer dizer, um irmão matando o outro? Não sei nem se eles são irmãos, né? Devem ser primos, eu acho, estão mais distantes. E o senhor responde se o senhor quiser. Se o senhor não quiser, o senhor deixa quieto que eu deixo o Jantar lhe perguntar para o senhor. Não existe pergunta sem resposta, e nem pergunta má. A resposta é que pode desagradar. Por favor. Eu começo pela sua última pergunta. A impressão que eu tenho é que eles são, de certa forma, descendentes dos bugios das capelas. Eles estão mobilizados não pelo Brasil, mas uma mobilização brutal pela vaidade, pelo sentimento de torcida de clube de futebol, que não é ideológico nem nada. Eu aprecio e fui oposição ao governo do Lula no Senado e do governo da Dilma também. Eu nunca suportei o Meirelles e nunca suportei o Joaquim Levy. Mas as políticas de compensação do Lula foram muito boas. E a política externa do Lula e do Celso Amorim foi magnífica. Então, o que eu não podia suportar é, por exemplo, aquele projeto do Temer,
Ele foi escrito por um sujeito que vocês devem conhecer, chama-se Marcos Lisboa. Ele é o presidente do Instituto INSPER, em São Paulo, onde o Haddad dá aula. A Ponte para o Futuro foi escrita por ele e por Temer. E esse Marcos Lisboa foi secretário do Tesouro do Lula. Então, o Lula, no governo, fez uma frente ampla. Agora, o que foi essa frente ampla, na verdade? Quando caçaram a Dilma, 5 ministros da Dilma, que eram senadores, saíram dos ministérios e foram para o governo. Defender a Dilma, não votar pela cassação. Isso é uma frente ampla. Então, a frente ampla, nesta forma, é inviável. O Lula fez os trabalhadores viajarem de avião, comerem 3 vezes por dia, subiu o salário, utilizou nessas políticas compensatórias as vantagens que teve com o comércio com a China, o que uma visão mais à direita não faria. O Lula deu um exemplo que o Brasil não vai esquecer nunca. Eu acho que depois do Lula, depois da CLT do Getúlio Vargas, depois das conquistas ocidentais incorporadas pelo Brasil na estrutura do trabalho para os trabalhadores, o Brasil não vai se conformar mais em ser semi-escravizado por esses patetas. De jeito algum. Então, eu vejo que nós temos um caminho. Agora, o meu PMDB, eu sou o fundador do PMDB no Paraná. Eu sou filiado número 1 do PMDB. Mas o meu partido era o partido das classes populares, desligado das decisões e exigências do grande capital. O PMDB hoje é a base de apoio do Bolsonaro, pelo menos na cúpula, na estrutura parlamentar. Isso é profundamente decepcionante. Por que você não sai do PMDB e outro cara diz o Requião não pode falar do governo do PT porque ele é do PMDB? Bom, e o PMDB desse cara qual é? É o do Palocci? É do pessoal que se envolveu no mensalão? Muitos inocentes, utilizados pelo Sérgio Moro para proteger a liberalização da economia e os interesses norte-americanos, mas muitos criminosos também. E não no PT, em todos os partidos. Era uma endemia nacional a corrupção do parlamento, da administração pública e tudo mais. E dos militares também. Os militares não são descendentes diretos dos macacos e dos bugios, aqui, recentemente, no Brasil. Eles têm a mesma base genética nossa aqui, que estamos nesse live, e da população toda, a corrupção, graça por toda parte. Então, nós temos que partir para uma unidade nacional em cima de um projeto. Agora, eu não vejo isso, estou vendo cada um brigando por si. O Ciro tem ideias maravilhosas. Eu postei outro dia na internet que eu achava que as ideias maravilhosas do Ciro tinham que vir para dentro de uma frente popular. Que ele podia até ser o líder dessa frente ou não, mas tinha que participar. No dia seguinte disseram, o Requião aderiu ao Ciro, quer ser vice do Ciro. Daí eu botei outra live. Vocês esqueceram que eu disse que eu gosto das ideias maravilhosas. Das outras, eu não tenho nenhum apreço. Muita besteira. Inclusive essa briga irracional com o PT. O Flávio Dino manda uma carta para o Bolsonaro propondo uma frente para restabelecer o emprego, superar o coronavírus. Ora, minha gente, parece evidente, isso o marqueteiro disse para ele. O Bolsonaro vai acabar se desmoralizando. Então você precisa ganhar o eleitorado dele. Da mesma forma que o Ciro, a minha visão erradamente, bate no PT para herdar o eleitorado petista, o Dino fez essa barretada para o Bolsonaro para agradar o eleitorado do Bolsonaro que vai se frustrar. Então, nós não podemos ir por esse caminho, tem que ter um projeto nacional, popular, democrático, razoável, sustentável. Não é difícil isso. Agora, os partidos são um verdadeiro horror. Eu, quando veio a história do impeachment da Dilma e tudo isso, eu botei o meu mandato em jogo. Eu perdi a eleição no Paraná, entre outros motivos, o principal é porque eu fui contra a cassação da Dilma. Porque eu sabia o que vinha com Ponte para o Futuro, aquilo. Briguei dentro do PMDB, não adiantou nada. E o pessoal me diz, não, você não pode criticar porque é do PMDB. Ora, minha gente, eu sugiro a essa gente toda. Daí vamos ao velho Requião das batalhas estaduais, que vão a Itajaí, em Santa Catarina, tomar ozônio no reto, os bolsonaristas todos. Não é possível tolerar essas irracionalidades todas.
Deixa o Didi, por favor, Didi, a sua pergunta aí para o senador Requião. Diante Momentos da finais. fala do Requião, eu tenho que me calar, se eu falar do quê? Bom, mas... Afinal de contas, né, Fernando? Já que você protestou, eu vou fazer meu protesto. Eu estou vendo aqui o Beto tomando, deve ser água, né? Mas só ele, não dá para nós, não? Pela internet, não dá para você mandar pelo menos um refrigerante, senão, porque senão se você estiver com calor, Didi, eu mando para você. Eu vou mandar um refresco com o Gelo Geol, que é nosso patrocinador, para você se refrescar. Então, mas álcool deixa gel eu não, pedir para o Guga Mendonça. Não, vou aproveitar. Não, álcool gel não. Realmente... O Guga já não está mais aí, pelo que eu estou vendo. O Guga não está mais aí. Não, só tá o corpo dele, a alma está fora, tá vendo? Ele não está nem vendo a gente mais. Deixa então o José Jantalha fazer a sua última pergunta para o senador Requião e nós vamos terminando nossa rede de cidadania. José Jantalha. Senador, em complemento até o meu primeiro questionamento, o senhor trabalha pelo impeachment de algum ministro do STF ou o senhor acha que tudo tem que ficar como dantes no quartel da Abrantes? Eu acho que nós temos que ter um projeto nacional. A maneira da escolha desses ministros foi muito clara. Todos eles foram colocados por lobbies, nesta frente ampla, montada, inclusive, pelos governos do Lula. Você fez a crítica do Toffoli. O Barroso é um sujeito extraordinário. Ele foi advogado nosso aqui no governo do Paraná. Agora, de repente, ele assume uma posição completamente diversificada do que era. A mesma coisa o Fachin e toda essa gente. Eles têm que obedecer. É o direito. Você viu o Fux hoje proibindo o Conselho Nacional do Ministério Público de tomar qualquer atitude contra o Dallagnol? Não é possível isso. Eles agem ideologicamente. E eu me entusiasmei com essa Lava Jato no começo, até ver que era um instrumento de intervenção na política brasileira, favorecendo grupos econômicos e teses que atendiam aos interesses do capital financeiro e geopolítico dos Estados Unidos. É uma loucura isso tudo. Eu não quero me preocupar com pequenos detalhes. É claro que o Supremo está devendo muita coisa ao Brasil pela sua composição, pelas atitudes, aquela briga interna também, que é uma briga de bugio, né? É uma briga de capela de bugio. Mas o mais importante hoje é termos um projeto econômico que atenda ao conjunto do povo brasileiro. E vamos pensar em algumas modificações no sistema de eleição do ministro, mas não corporativo, né? O corporativismo é a versão coletiva do individualismo. É o que o Ministério Público é hoje. Eles querem que a lei possa ser desobedecida sem nenhuma punição, conforme o seu viés ideológico. Eles querem decidir pela sua ideologia e não pelo respeito à lei que dá garantia ao conjunto da cidadania. Mas é o processo civilizatório brasileiro que tem que avançar. Eu concordo com você. Às vezes a coisa é desesperadora, até do ponto de vista pessoal, tem algumas decepções no Supremo, você não pode imaginar a profundidade. Mas eu estou mais preocupado com o modelo econômico. Como dizia aquele assessor do Bill Clinton na campanha, é a economia, estúpido. É a economia, estúpido. Nós estamos na mão de interesses que não são os brasileiros. Nós queremos emprego, salário, respeito ao trabalho. Antes de tudo. Então, por gentileza, o nosso caríssimo Guga não voltou? Voltou? Não sei se ele voltou. Voltou, Guga? Ok, não voltou. Beto Almeida, a última pergunta de hoje, e nós encerramos a nossa transmissão pela CBD, o Com Brasil Debate, com manifestações do Oiapoque ao Chuí, prestigiando esta entrevista coletiva com o senador Roberto Requião. Beto Almeida. Governador, essa frente ampla, ela tem sido reiteradamente retomada com diversas formas na história política brasileira mais recente. Uma delas foi feita, por exemplo, para abafar
a investigação sobre as contas CC5, o que beneficiou a turma da privataria. Então aquilo ficou tudo impune. Agora, tudo indica que parece... Beto, me perdoa. Sim. A frente ampla é a tese de fica tudo como está, que o companheiro me indagou agora. É para deixar tudo como está, não mudar nada. Absolver todos os patifes da República, deixar os ladrões fora da cadeia. E eu acho que nós temos que continuar firmes no combate à corrupção, mas de uma perspectiva política nacional. Corrupção é com a polícia, com o Ministério Público, agora eles se transformam num partido. Corporações que só pensam nas próprias vantagens. Você já viu o salário dos juízes, de você que foi juiz? Que maravilha que está, que coisa gostosa. Você sabe que na última eleição, eles me combatiam aqui pelo WhatsApp dizendo que eu estava aposentado. Várias aposentadorias, eu ganhava 450 mil reais por mês. Eu tenho quase 80 anos. Eu digo que eu sou um octogenário em processo. Março do ano que vem faço 80. Eu tenho aposentadoria, sim. Uma aposentadoria do INSS. R$ 2.879,32. E esses filhos da puta puseram milhões de informações dizendo que eu era um político de 450 mil reais de aposentadoria. Que eu batia na mulher. O Ministério Público punha dúvidas sobre a correção da minha administração dos pedágios que eu combati dia e noite desde o primeiro dia de governo. Eu entrei com 30 ou 40 ações contra os concessionários de pedágio. Você sabe como é que se manifestou o Ministério Público Federal e Estadual? A favor da patifaria, a favor dos concessionários. Então, se havia corrupção nesse processo, era deles. Agora, eu não quero me perder com pequenos detalhes. O que eu acho de um ministro, de outro ministro, eu tenho alguns que eu acho realmente terríveis. Mas eu não estou preocupado em caçar o ministro hoje. Eu estou preocupado em salvar o Brasil, a nossa economia, reconquistar a soberania, a importância do trabalho sobre o capital. Não se pode servir a Deus e a mamon. E o mamon bíblico é uma palavra em hebraico que quer dizer dinheiro. Não se pode servir a Deus é o dinheiro, ao Brasil, ao nosso povo e aos milionários, rentistas, detentores dos grandes capitais. Precisamos de um projeto nacional. Não quero saber o que aconteceu com o filho do Bolsonaro vendendo chocolate, roubando o salário de um funcionário de outro, porque tem coisas mais importantes que têm que ser comunicadas ao conjunto brasileiro. Nós temos que construir um projeto nacional. E a polícia e o Ministério Público que cuidem desses pequenos criminosos, pequenos e sérios desvios. Não eu. Sim, sim. O Didi, você ia fazer uma observação aí, a observação final no CBD, o Com Brasil, o debate de hoje. Por favor, Didi. E só para registrar, né, Didi? Sabe quem era nosso amigo também que gostava muito do Requião? Era o Glauco Souza Lobo. Não sei se o senador está lembrado dele, foi seu diretor de cultura, né, no passado, era nosso dirigente da TV comunitária de Curitiba, falecido, ele era muito seu fã também, né? Didi, a palavra é sua. Lembro muito bem do Glauco, até quando ele perdeu a visão, né? Um grande companheiro, Não, eu faria uma pergunta ao senador, mas eu sei que o tempo já está mais do que estourado, embora as manifestações que chegam a mim são para que continue o programa, porque ninguém se cansa de ouvir o Requião falando o que está falando, ok? Mas, já aproveitando, eu vou tentar fazer uma pergunta assim, mais rápida, reportando ao que ele disse antes, que o Trump e o Bolsonaro são acidentes de percurso. Será que são? Eu tenho minhas dúvidas se não são resultado de uma estratégia militar ou do poder econômico, mas ele poderá me esclarecer melhor isso. Mas eu pergunto assim, resumindo, Requião, eles estão divulgando pesquisas aí que o Bolsonaro está crescendo nos índices de aprovação. Se houvesse eleição, a se crer na última pesquisa divulgada da Folha de São Paulo, esse cara vai ser reeleito
Seria isso possível? O senhor acredita? E como serão essas eleições daqui para frente, né? Nesse período? Tudo que ele faz parece que deveria piorar sua situação. Empobrecimento generalizado, essa atuação dele nessa pandemia, que é discreto total, e ele aumenta a aprovação dele. Será que nós merecemos mais isso? Finalizando. Obrigado, Fernando, pela sua generosidade. O Bolsonaro cresceu em função do auxílio emergencial e da Globo e das televisões. A Globo bate no Bolsonaro, tenta ridicularizar o Bolsonaro, mas o Bolsonaro, imitando o Lula, interage com a população, sai na rua, vai na lanchonete, vai em pequenas manifestações. E 80 milhões de brasileiros ganham menos de R$470 por mês e a bolsa emergencial, auxílio emergencial, é de 600. E a Globo faz a cabeça do resto da população, dizendo que a reforma tributária vai ser uma maravilha. A reforma tributária deles ferra a classe média nos serviços, libera o grande capital financeiro mais do que já está liberado. O Brasil é um paraíso fiscal já. E convence a população batendo dia e noite. Então, na verdade, essa interação do populismo lulista do Bolsonaro, essa imitação, mais a Bolsa, levantam. Agora, ele sustenta isso? Se não sustentar, isso desaparece da noite para o dia. Ele está com 37% de apoio. O Lula, quando saiu do governo, tinha 87%. Vocês vejam que essas coisas são fluidas. Ok. Senhores, momentos finais do nosso debate de hoje. Obrigado ao caríssimo Beto Almeida. Quero agradecer demais ao Beto. Beto, sempre um gentleman. Uma alegria, Beto. Agradecer ao José Jantalha, que onde chega a alegria espalha. Agradecer ao Guga Mendonça, que nos deixou nesse momento, né? Não é que nos deixou, que morreu, né? Pelo amor de Deus, né? E agradecer ao nosso caríssimo Didi na nossa bancada. Eu faço os últimos registros aqui de que o telespectador Nilberto, da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, fala que o governo do Lula foi tão amplo que acabou quebrando o Brasil. Tem aqui a manifestação. É uma bobagem. Eu sou obrigado a registrar. Eu recomendo a esse sujeito que venha a Itajaí fazer uma aplicação de ozônio, que ele pode melhorar. Está dizendo uma bobagem completa. O governo do Lula saiu do governo com Dilma e com tudo, com muita bobagem que foi feita no governo, aliança com o governo de capital, com 380 bilhões de reais de reserva cambial. É isso que evitou que o desastre do Guedes não tivesse liquidado com tudo agora. Muito erro. Os erros não devem ser repetidos. Mas dizer que o governo do Lula quebrou o Brasil é uma besteira monumental. Eu queria que os ministros do Supremo tivessem capacidade de fazer uma pesquisa de opinião. Veja, quem está falando é quem que o fez povo brasileiro pensa ao deles. governo Lula. Sim. O ministro da Educação seria, sem dúvida alguma, enfim, faz um comentário aqui. Porque os ministros supremos são detratores, essa é a minha opinião. Wesley de Canaã dos Carajás, do Pará, diz que eles são verdadeiros ditadores, os membros do Supremo. Boa noite, excelente debate com o senador Roberto Requião. Este sim luta pelo Brasil, diz o Dilson Barros, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu vejo uma mistura de valores do que o senhor fala. O PMDB é um partido que não tem muito lado. Vai para onde lhe convém. O senhor não, o senhor é MDB raiz. Eu não consigo acreditar neles. A Fátima da Bahia. Aí tem manifestação que parece livro, eu não consigo ler, né? Senador, o Requião, o coronavírus é chinês. O senhor acredita que a Constituição do Supremo é paraguaia? Milberto, da região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O governador Dória apenas não quer revelar o tratamento contra a Covid com cloroquina. Está sendo hipócrita. Neto Arteiro, de Herculândia, São Paulo. Por favor, diga ao senador que não são todos os dados corretos. A Globo, nesse empurra de opinião pública para lá e para cá, enquanto todos vão sendo incriminados, vai abrindo caminho para o seu boneco Luciano Huck, diz o telespectador. Senhores, senador Requião, muito obrigado. Considerações finais do senador Roberto Requião, e nós vamos terminando o CBD com o Brasil Debate de hoje. Obrigado, senador Requião.
Quero agradecer a vocês a oportunidade dessa conversa em âmbito nacional. Eu estou replicando essa conversa no meu Facebook, que também não é muito modesto, tem uma belíssima audiência. Vamos reproduzir no Instagram, em outros sistemas. E eu acho que é por aí. O que nós temos que discutir o Brasil para ir formando a consciência popular. Mas o fundamental é a gente não se perder com a cabeleireira da mulher do Bolsonaro, com as estrepulias do filho dele, que parece que é viciado em chocolate da Copenhagen, porque eles fizeram, Bolsonaro e todos eles, eu fui senador, eles estavam lá, é o baixo clero, eles ficam mesmo uma proporção enorme de parlamentares com o salário dos funcionários, é a despolitização, a falta de ideologia, mas nós temos que focar na mudança que o Brasil precisa, que é não se submeter aos interesses do grande capital. Industrialização, indústria que produza bens, serviços, pague salários decentes, dê condição de educação para filhos de trabalhadores, saúde, educação, segurança pública, tudo isso. Mas você veja o que está acontecendo agora. Estão aumentando em 73 bilhões, é isso, Beto? Você que é bom dos números, o orçamento do Exército Brasileiro e cortando da educação. Sim. Eu, como nacionalista, sempre achei que nós precisamos ter um exército preparado, bem pago, mas no meio da pandemia vamos aumentar os recursos do Exército. O Exército está comprando veículos terrestres no momento em que qualquer conflito se dá com mísseis. Parece que é um bando de doido. Eles são o Exército da Terra plana. Eu não consigo entender tanta asneira. Mas nós temos que discutir isso, formar opinião e convergir para uma candidatura de transição para a democracia, reconquista da soberania e respeito ao trabalho. Essas muitíssimo obrigado, agradeço. Publicações isoladas do Ciro, do fulano, do Beltrano, do ciclano, me pergunto, não, mas você não acha que o Lula seria um bom candidato a presidente? Já fiz elogios ao Lula aí, suficientes. Acho que foi marcante o governo dele na história do Brasil, na ascensão do proletariado. Mas foi a social-democracia tupiniquim. Outra vez, Meirelles, Joaquim Levy? Não. Agora, se nós tivermos um programa, por que não o Ciro, por que não o Lula, por que não o Haddad? Não tem importância. É um governo de transição para um espaço democrático de construção da civilização brasileira. É isso que eu quero. Eu não tenho nenhuma preocupação mais eleitoral. Não estou dizendo a vocês que não participo de nada mais. Mas a minha preocupação, com a experiência que eu tive na vida, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, 75 países, sede em Bruxelas. Eu fui presidente do Parlasul brasileiro, sede no Uruguai, vice-presidente do Parlatino, falando com os líderes da economia do mundo, os líderes da política do mundo. Eu quero contribuir para um projeto nacional. Nada de pessoal mais. Agora, se tiver necessidade e oportunidade de uma participação eleitoral, não vou me furtar. Mas eu estou trabalhando para os nossos filhos e nossos netos terem um país decente. Ok, senador, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos. Um grande abraço especial para a Cássia Cora, que sempre nos acompanha nas nossas programações. E agradecer a você, telespectador, que esteve ligado no nosso CBD de hoje. Porque debate é bom, mas debate com o Brasil é ainda melhor. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.